Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar, queridos. O Senhor é bom o tempo todo, amém? Aleluia. Então, eu estou caminhando com vocês na compreensão de um sistema chamado dispensacionalismo. E a ideia do dispensacionalismo é Deus se revelando progressivamente à humanidade sob diferentes formas para povos diferentes, amém? Isso nós temos visto nas Escrituras, na Palavra do Senhor, e eu teria muito a falar aqui com vocês também. Mas para que a gente não fique sem ler nenhum texto das Escrituras a respeito disso, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, nós iremos avançar. Aleluia. Nós iremos tratar sobre questões difíceis de resolver, também aqui, passagens das Escrituras que você sabe que no texto bíblico existem passagens que são difíceis de resolver, sim ou não? Efésios capítulo 3, do 1 ao 7. Mas existem outras passagens que facilitam e tudo isso a gente vai tocar em algumas passagens aqui. Vou dar um exemplo de uma. Jesus falou para o ladrão lá na cruz: em verdade, te digo hoje, ou em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Cenas dos próximos capítulos, amém? Jesus estava dizendo para ele, naquele momento, o hoje era uma referência ao exato momento que ele estava falando, ou Jesus estava falando que naquele dia estaria com aquele homem no paraíso. E para complicar mais, como ele estaria naquele dia, se Jesus passa 3 dias e após os 3 dias, a mulher, quando vai tocar nele, após a ressurreição, ele diz: não me detenha porque eu ainda não fui para o Pai. E aí, ele foi ou não foi? Se quiser saber, não perca na quarta-feira também, amém? Ah, Jesus, me segura, Jeová, aleluia. Vamos lá, Efésios capítulo 3, verso 1, nós lemos: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito de quê mesmo? Dispensação de quê? Da graça de Deus. Diga comigo, dispensação da graça de Deus. Aí ele diz, a mim confiada para vós outros. Aí ele diz, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, diga gerações. Aí ele continua, não foi dado a conhecer aos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros de quê? De quê, queridos? Do corpo de Cristo. Eles são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Verso 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então esse texto aqui mostra que a palavra dispensação tem na Bíblia. Amém? Dispensação da graça de Deus. E a Bíblia fala sobre outras gerações, de algo que foi ocultado de um povo e revelado apenas a um outro povo, que somos nós na presente era. Então, é algo que procede das Escrituras, porém, foi sistematizado depois por um teólogo durante o período da história da igreja, mais à frente, já após a Reforma Protestante, a gente vê que o dispensacionalismo foi estabelecido como sistema, mas, no geral, o dispensacionalismo vem das Escrituras, amém? Que procede com bases das Escrituras, que eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Bom, nós veremos agora, para a gente ter uma correta compreensão da Bíblia, a gente precisa identificar os 3 grupos de povos que tem na palavra do Senhor. Existem promessas que Deus falou coisas para nós, igreja, tem coisas que Deus falou para os judeus e tem coisas que Deus falou para os gentios. Eu vou dar um exemplo. A lei de Moisés e outras passagens que tem lá no Antigo Testamento não podem ser aplicadas diretamente para nós. Amém?
Vou dar um exemplo. Existia uma das leis que dizia que se o filho desobedecesse o pai, ele deveria ser apedrejado. Eu vou perguntar aqui, quantos filhos já desobedeceram? Quantas pedras você já lançou no seu filho? Nenhuma, porque você entende que você está debaixo de uma outra regra, de um outro trato de Deus com você, amém? Então a gente precisa ter essas verdades no nosso coração. É a não compreensão desses três povos que pessoas têm confusão, fazem confusão na guarda ou não guarda do sábado. Quem já ouviu falar? Pessoas que guardam o sábado, já ouviu? Será que eu devo guardar ou eu não devo guardar? É a confusão nessa questão dos três povos. Quem se considera como judeu, então ele vai dizer, então eu devo guardar o sábado. Quem entende que hoje ele é nova criatura em Cristo Jesus, pertence à igreja do Senhor, ele vai dizer que ele já está no sábado porque ele está em Jesus. Amém? E outras verdades mais que eu irei compartilhar. No entanto, quem guarda, não fale de quem não guarda, e quem não guarda, não fale de quem guarda, porque para o Senhor o faz. Amém? É o que Paulo nos recomenda. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Vamos estudar aqui esses três grupos de pessoas, esses três povos. Vamos avançar aqui na nossa compreensão. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Esse texto aqui está mostrando para nós quantos povos? 3. Diga, os judeus, os gentios, diga a igreja de Deus. Eu trouxe aqui algumas definições. Você pode apertar na tela para eu poder passar, porque quando ele sai da tela eu não consigo mudar. Pode passar? Ele tem que estar na tela ampliada, senão eu não consigo passar. Aleluia. Você pode olhar? Ok? Quando a gente, deixa eu só ir falando algo para vocês, quando a gente aprende sobre esses três povos, a gente entende, queridos, que existe um trato de Deus diferenciado para cada um desses povos. E por que isso é importante a gente ter em mente? Justamente para a gente não fazer a confusão, não aplicar coisas que não foram prometidas para nós, aplicar como se fosse, e aí vai ter confusão na interpretação também. Eu vejo várias pessoas, às vezes as pessoas me mandam perguntas dizendo assim, eu li tal texto das Escrituras e eu não sei se é para mim ou não. E eu vou te mostrar que existem coisas que são gerais para todas as pessoas, existem questões que referem-se só para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Quem são os judeus? Número 1, os descendentes físicos de Abraão, Isaac e Jacó. Você é descendente físico de Abraão, Isaac e Jacó? Diga não. Também chamados de circuncisão, povo da aliança, santos do Altíssimo, povo de Daniel, Israel. Bom, nós não somos os judeus, queridos. Amém? Se você nasceu... Saulo, mas eu tenho descendência judaica. Se você nasceu de novo, você deixa de ser judeu e passa a ser membro do corpo de Cristo. Amém? Você deixa de ser judeu e você passa a ser membro do corpo de Cristo. Gentios. A Bíblia trata eles como os gregos, povo sem aliança com Deus, nações ímpios, circuncisão. Esses aqui éramos nós. Nós éramos ímpios. Nós éramos incircuncisos. Nós não tínhamos aliança com Deus. Mas a Bíblia fala, por meio do sacrifício de Jesus, nasce um novo povo.
uma nova raça que Jesus prometeu que ia fundar, que ia edificar esse novo povo. Lembra que Jesus, conversando com Pedro, Jesus falou assim em Mateus capítulo 16, a partir do verso 19, verso 18, Jesus fala assim: portanto eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei. Veja, ele não disse edifico, ele não disse edifiquei, ele disse eu edificarei a minha igreja. A igreja é um organismo novo, que nasceu, que teve seu início ali após a ressurreição de Jesus Cristo. Não existia igreja no Antigo Testamento. Amém? Eu ouço às vezes os pregadores dizendo assim, é porque, aleluia, a igreja do Antigo Testamento. Não, não tinha igreja no Antigo Testamento. Aleluia. A igreja é um organismo novo que veio a existir após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, quando o Cristo ressurreto sopra o Espírito para dentro dos apóstolos lá no cenáculo, e quando foi em Atos capítulo 2, houve a descida do Espírito Santo, trazendo ali o revestimento de poder, e a igreja ficou conhecida a partir desses eventos. Amém? Então a igreja, como eu coloquei ali, qualquer pessoa que nasce de novo e é feita nova criatura em Cristo Jesus, seja judeu ou gentil. Você nasceu de novo? Então, segundo a Bíblia, você é membro da igreja. Você pertence ao corpo de Cristo. Logo, para você, não há nenhuma promessa que coloque a igreja durante um período de tribulação que há de vir sobre toda a terra. Amém? Não há uma só promessa. Vou dar um exemplo aqui. Curiosamente, nós encontramos em Apocalipse a igreja até o capítulo 4. A gente tem ali capítulo 1 de Apocalipse, a mensagem que fala para João em Patmos, capítulo 2 e 3, a mensagem para as 7 igrejas de Apocalipse, igreja. Capítulo 4, João é levado aos céus ao ressoar de uma voz como de trombeta. E ele passa a ver as coisas de cima para baixo agora. Não é curioso isso? E a igreja só retorna no capítulo 19 de Apocalipse, com o Senhor Jesus sentado em cavalos brancos. Aleluia! Portanto, nós não encontramos a igreja no período tribulacional que há de vir sobre toda a terra. Amém? Mas haverá salvação? Sim. Haverá pessoas salvas? Sim. Como assim, Saulo? Se você quiser saber, faça sua matrícula no Rema e vai ter a matéria escatologia e você vai aprender essas coisas. Mas espera aí, Saulo. A Bíblia não fala que o Espírito Santo vai ser tirado da terra durante a tribulação, que as Bíblias vão ficar as páginas todas em branco. Não, não fala isso. A Bíblia não fala isso. Aleluia. Mas durante anos eu aprendi assim. Pois é, eu também, mas não está na Bíblia. Ô Saulo, quer dizer que o Espírito Santo não vai sair da terra não, quando a igreja for arrebatada? Não. Não, mas espera aí, tem que estar isso na Bíblia. Vou fazer uma pergunta para você, certo? Não, vou fazer 2 perguntas para você e a gente já resolve essa questão já agora. Uma pergunta, o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Se ele é Deus, ele é onipresente, sim ou não? Aí agora vem. Como se tira Deus de algum lugar? Como diz um pregador amigo meu, se Deus sai de algum lugar, ele se encontra com ele mesmo. Então, queridos, não tem como remover o Espírito Santo da terra. Amém? Aleluia. Oh, glória a Jeová. Nos ajuda, Jeová. Então, vamos lá. Nós encontramos aí a igreja de Deus, que é qualquer pessoa que nasceu de novo, se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos para algumas dicas de interpretação. Isso aqui é legal, viu, queridos? Segura aí. Preste atenção nessas dicas, que eu vou fazer alguns comentários, vou citar algumas passagens das Escrituras, eu vou construindo algumas coisas com calma para vocês. Deus inspirou homens a escreverem a Sagrada Escritura. Ele transmitiu sua revelação aos homens. Logo, é sua vontade que tenhamos a correta compreensão do que nos foi dito através de sua palavra. Deus falou com sotaque humano. Meu Deus, isso é fantástico. Amém? Todas essas dicas estão no meu livro também. Sabe, queridos, Deus quer que compreendamos a palavra dele. Eu não sei você, queridos, mas durante anos nós somos ensinados que a Bíblia é mistério.
É mistério. A Bíblia, se você não entende algo, aí fala logo, é mistério. Vai ler uma passagem da Bíblia que é difícil, aí fala, não, isso aqui é mistério. Deixa eu só dizer algo para você, eu não estou dizendo que a gente compreende tudo. Existem mistérios sim, queridos. Amém? Mas a Bíblia fala que o que foi revelado para os filhos dos homens. Mas as coisas que foram ocultadas é para o Senhor. Então tem coisas que a gente não vai saber. Amém? Já vou passar algo para vocês aqui prático e eu vou procurar falar devagar para você ir memorizando, você ir guardando. A palavra mistério, diga mistério. Olhe para o seu irmão ao lado, não importa se ele é pentecostal, se ele é tradicional, não importa. Olhe para ele e diga assim, é mistério. Aleluia. A palavra mistério na Bíblia, olha que dica legal, não tem sempre o mesmo significado. Amém? Agora eu vou usar outras palavras para facilitar para você. Vamos observar o que a Bíblia fala sobre mistério. Nós lemos o texto de Efésios 3, do 1 ao 7. E lá fala de coisas que foi ocultada de um povo e foi revelada a outro povo. A Bíblia fala sobre o mistério que estava oculto e agora foi revelado. Então, número 1, nós encontramos a ideia de mistério como algo que estava oculto de um povo e agora foi revelado. Primeiro conceito de mistério, algo que estava oculto e agora foi revelado. Uma pergunta, guarda isso aqui. A compreensão de Jesus Cristo no Antigo Testamento, as pessoas tinham a compreensão de Jesus Cristo no Antigo Testamento? Era um mistério ainda, não é isso? Mas quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz as Escrituras que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então algo que estava oculto foi revelado, sim ou não? As pessoas não conheciam Deus na plenitude, mas quando o Verbo se encarnou, nós olhamos para Cristo e a Bíblia fala que Ele é o resplendor, a imagem perfeita de Deus. A resposta é, quer conhecer o Pai? Olhe para o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o primeiro conceito de mistério. Segundo conceito de mistério. Segundo conceito de mistério, é algo que a nossa mente é incapaz de compreender na presente era. É algo misterioso. Vou dar um exemplo. A Trindade. Você crê na Trindade, sim ou não? Mas você entende? Como é um Deus em 3 pessoas. E mesmo assim a gente não acredita em vários deuses, apenas em um Deus. E agora? Isso é um mistério para nós, queridos. As 2 naturezas de Jesus é um mistério ou não? A nossa mente é incapaz de compreender. Vamos lá. Jesus era homem, sim ou não? Jesus era Deus, sim ou não? Deus morre. Jesus morreu. E agora? Entendeu agora? Vamos lá. Jesus era homem, sim ou não? Homem perdoa pecados? Jesus perdoa pecados? Outra. Jesus era Deus, sim ou não? Deus pode ser tentado? Jesus foi tentado? Vamos mais uma, segura essa. Jesus era homem, sim ou não? Homem pode ser adorado? Jesus foi adorado? No nascimento ele foi adorado. Lembra dos pastores? Vimos a sua estrela e viemos o adorar. Os discípulos chegaram para o Senhor, diz a Bíblia, se prostrando, o adoraram. Diz a Bíblia que o leproso, após ter sido curado, prostrou-se diante do Senhor Jesus e o adorou. Nós não compreendemos essas coisas na plenitude, mas nós cremos. O nosso Redentor era Deus e homem. Amém? Eu não entendo isso tudo. Eu não entendo como é que ele era Deus e ele morreu, sendo que Deus não morre. Mas eu não entendo também como ele era homem e ele perdoou o pecado, sendo que homem não perdoa o pecado de ninguém. Diga comigo, ele era Deus homem.
aí resolve a questão. Amém? Aleluia, mas a gente não entende ainda. Então esse é um outro conceito de mistério. É algo que a nossa mente é incapaz de compreender na presente era. Alguém entendeu isso aqui? Primeiro conceito, algo que estava oculto de um povo e foi revelado para um outro povo. E o segundo conceito de mistério é algo que a nossa mente é incapaz de compreender na presente era. Tem teólogos que falam de um outro conceito de mistério, mas ele está bem associado ao primeiro. Por exemplo, há um entendimento que diz que mistério também é algo que está se revelando. Então, por exemplo, agora é mistério, mas a cada passo, a cada momento ele vai se revelando. Mas está muito associado ao que nós já falamos do primeiro tópico. Amém, queridos? Então, entenda que a palavra de Deus foi dada para a nossa compreensão. Deus quer que a gente compreenda. Você está entendendo isso? Deus quer que a gente compreenda a palavra dele. Uma vez uma pessoa me disse, mas a Bíblia, ela não pode ser confiável, porque foram homens que escreveram. E os homens são falhos. É verdade que os homens são falhos, sim ou não? Mas deixa eu só lhe dizer algo. Eles escreveram sob uma inspiração de Deus. Amém? Portanto, se foi Deus quem inspirou-los, quem inspirou esses homens, não pode a inspiração ser errada, conforme a Bíblia vai nos transmitir. Um outro detalhe é Deus falou com sotaque humano. O que é que eu gosto de falar isso? Por que Deus falou com sotaque humano? Isso quer dizer que Deus fala a nossa língua. Amém? Às vezes as pessoas mandam mensagens para mim e falam assim, Saulo, como é que eu vou compreender passagens das Escrituras se a Bíblia fala assim, ó? Eu sou o Senhor e não mudo. Deus muda, queridos. Mas em outra passagem a Bíblia fala, eu me arrependo de ter feito o homem. E agora, ele não muda ou ele se arrepende? E aí, gente? Deus fala uma linguagem humana também. Então, na linguagem humana, Deus vai usar formas para que o homem compreenda a sua revelação. E aqui eu quero falar isso com você. De fato, Deus não muda na sua essência. O que é a essência de Deus? O que Ele é. Deus não vai deixar de ser Deus. Deus é santo. Deus não deixa de ser santo. Deus é verdadeiro. Deus é justo. Ele é Senhor. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele é onisciente, onipresente. Amém, queridos? Ele é o Todo-Poderoso. Então, Ele não muda. Então, e o que é essencial de Deus, Ele não muda. Agora, Deus pode deixar de executar um juízo que Ele ia executar porque houve um arrependimento. Se houver um arrependimento nas pessoas, Deus pode deixar de executar um juízo. Isso não quer dizer que Ele se arrependeu no caráter dele. Não, Ele foi misericordioso. Amém? Então, por exemplo, quem lembra do rei que o Senhor mandou o profeta falar para ele, olha, vai e diz que morrerás e não viverás. Quem lembra do rei? Era Zedequias ou Ezequias? Ezequias. Quem lembra dessa passagem? Lembra que o que aconteceu? Que quando o profeta saiu, ele vira a face para a parede e ele começa a buscar o Senhor. E quando ele busca o Senhor fala para o profeta, volta e diz que eu estou acrescentando 15 anos. Algumas pessoas pegam esse texto e falam assim, ó, tá vendo aí? Deus se arrependeu. Queridos, Deus foi misericordioso porque Ele se arrependeu, o homem se arrependeu. Deus não mudou no seu caráter quanto a isso, amém? Tá vendo como é importante compreender essas verdades? Glória a Deus por isso. Vamos mais. A palavra de Deus é autoridade. Agora o negócio aqui vai esquentar. A palavra de Deus é autoridade. Alguém leia comigo, diga inerrante, diga eterna, santa, verdadeira, digna. Aí eu coloquei, portanto, todos os intérpretes devem prostrar-se ante a sua exatidão. Entre o meu conceito e a palavra de Deus, não há opção, ela é autoridade objetiva. Então, se aproxime das Escrituras com respeito e entendendo que ela é autoridade.
Você sabia que muitos ensinos que existem hoje, em diversas denominações, muito do que há é porque existe um orgulho da pessoa não reconhecer o texto sagrado e deixar o pacote doutrinário dele? Ele diz assim, não, esse pacote doutrinário é importante, então eu prefiro o pacote doutrinário do que as escrituras. Sabe, queridos? Entre uma posição doutrinária e as escrituras, não há opção, eu fico com as escrituras. Mesmo que isso, queridos, me coloque em uma posição desconfortável, mas eu preciso ficar com as escrituras. Olha, se a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, e o nome do intercessor é Jesus Cristo, por mais que pessoas falem, mas fulano pode interceder, mas ciclano pode interceder, a Bíblia fala o quê? Quantos intercessores? Um. Então eu fico com as escrituras. A Bíblia diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por mais que tenham posições diferentes, eu ficarei apenas com as escrituras, adorar somente a Deus. Amém? A Bíblia fala sobre o batismo nas águas. A Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre o novo nascimento. Por mais que pessoas possam dizer, não, só há esse batismo, eu vou ficar com o que as Escrituras falam. A Bíblia fala do batismo nas águas, a Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo, a Bíblia fala do novo nascimento, que é você ser mergulhado no corpo de Cristo. Amém? Fique com as Escrituras. Ela é autoridade objetiva, inerrante, eterna, santa e verdadeira. Aleluia, vamos mais. 3. O literalismo é uma base segura para a interpretação, pois não abre margem para especulações pessoais. Eu já falei isso, mas não custa repetir. O que Deus disse, lá literalmente, é uma base segura. Se houver a possibilidade, você vai interpretar literalmente. Abra aí comigo no texto, eu quero ler algo com vocês aqui, só para que você compreenda isso. Abra, por favor, no Evangelho de Mateus. Aleluia. Diga glória a Deus. Evangelho de Mateus. No capítulo 5, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu quero ler com vocês o verso 22. O verso 27, queridos. Verso 27, olha o que diz. Isso aqui é Jesus falando, fazendo uma comparação da lei com o que ele diz. Olha o que ele diz. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Então o que é que a lei dizia? Não adulterarás. Aí olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso aqui é literal? Jesus está dizendo que se eu olhar mesmo para uma mulher com intenção no coração errado, com a intenção errada no meu coração, eu estou em pecado? Sim ou não? Olha como é interessante. Esse verso é literal. Agora, olha o próximo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus olhos ou dos teus membros, ele vai falar, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno ou na fornalha. Não é curioso que um verso é literal e o outro é figurado? Amém? Isso a gente precisa ter em mente quando a gente chegar diante das Escrituras. Ô Saulo, e como eu vou saber o que é literal? Uma boa pergunta, né? Como eu vou saber o que é literal e o que é simbólico? É simples, a interpretação literal, ela vai usar a base comum que você já usa quando recebe uma carta, quando alguém escreve para você. Por exemplo, se alguém escrevesse para mim e falasse da seguinte forma,
por exemplo, minha esposa mandasse uma carta para mim e dissesse assim: amor, o nosso filho está com muita fome. Isso é literal ou simbólico? Literal. Mas se ela dissesse assim: e eu também estava morrendo de fome, quer dizer que ela estava morrendo mesmo? Isso quer dizer que ela estava, na nossa língua, no português, com muita fome. Está vendo que dá para você perceber? Só é você olhar de uma maneira comum. Eu gosto de dizer, não fale que está morrendo de fome. Diga que está com fome ou com muita fome. Amém? Que você não está morrendo, como diz alguns irmãos. Aleluia. Vamos mais. Sempre que houver a possibilidade, as escrituras devem ser interpretadas em seu sentido literal e comum. Tem a possibilidade de interpretar literalmente? Então, interprete literalmente. Um irmão me perguntou aqui. Eu citei que no reino futuro, o leão vai comer palha. O irmão me perguntou, isso é literal? A pergunta é simples, deixa eu só devolver para vocês. É possível um leão comer palha? Isso é possível? Alguém pode dizer, não. Se você disse não, está errado. Por quê? Eu vou melhorar. Alguma vez na história um leão já comeu palha? Errou. Quem já leu Gênesis, os 3 primeiros capítulos? Quem já leu que a Bíblia fala que a todos os animais Deus deu a erva do campo? Então leão já comeu palha. Gostaram, não foi? Agora me diga uma coisa. Se leão já comeu palha, então é possível um leão comer palha. Amém? Depois da queda do homem, os animais começaram um destruir o outro. Você já sabe de tudo isso. A Bíblia vai falar sobre essas coisas. Gênesis capítulo 6, vocês podem verificar depois. Um animal comendo o outro, destruindo o outro. O homem também sendo autorizado a comer carne de animal. E a Bíblia vai falar sobre isso. Mas, se já aconteceu isso na história, então foi possível. Se é possível, então futuramente, no reino do Senhor, será possível um animal, um leão, voltar a comer palha. Amém? Glória a Deus. Ou você acha que Adão, lá no Éden, ele ficava com medo dos animais? Será que ele ficava assim, não vamos ali não, que o leão, pode ser que o leão pegue a gente, né? Não havia isso, só o pecado é que trouxe esses efeitos para a terra. Então, esse texto que fala o leão comerá palha, será literalmente, porque já foi possível, amém? Se é possível, então nós podemos acreditar. Aleluia, glória a Deus. Agora, eu tenho que mexer com vocês usando um outro exemplo. Quem já ouviu falar que Gênesis fala da árvore da vida? Sim ou não? Aquela árvore era uma árvore literal, sim ou não? Sim, né? Porque fala que podia comer e tal, e se comesse o homem viveria eternamente. Mas quem sabe que a Bíblia fala em Apocalipse 22 que a árvore da vida estará também no novo céu e na nova terra, na cidade santa. Já ouviu falar? Aí você pode dizer, e agora? Se é uma árvore literal, era para ter se destruído. É porque é possível existir as duas coisas, uma árvore literal, mas que represente algo também. Amém? Então isso na interpretação é importantíssimo, a gente deve guardar também. Vamos mais. Escritura interpreta a Escritura. Se um texto não tiver tão claro, devemos procurar os textos correlatos. A gente, por favor, guardem isso aqui. Isso aqui são regras universais. Escritura interpreta a Escritura. Se você tem dificuldade em entender um texto, veja onde mais fala sobre aquilo, que vai facilitar para você. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que vocês não soubessem, eu sei que vocês já sabem o que eu vou perguntar, mas vamos dizer que vocês não soubessem a resposta, certo? A serpente lá no Éden, era Satanás também, sim ou não? Sim? Sim ou não? Como vocês sabem? Porque Apocalipse 12, verso 9 e Apocalipse 20 do verso 1 até o verso 5, vai falar que a antiga serpente era Satanás. Então veja, se eu lesse apenas Gênesis, talvez eu nem compreendesse que estava se referindo a Satanás. Mas se eu lesse os demais textos, usando a Bíblia para interpretar a Bíblia, eu ia ver que estava se referindo a Satanás. Amém? Então, compare Bíblia com Bíblia. Isso aqui a gente deve ter cuidado, porque às vezes, queridos, quando a gente está diante de um texto,
Quando a gente se aproxima diante de um texto, a gente tem a tendência de olhar para o texto com as nossas posições doutrinárias. A gente observa para um texto, vou dar um exemplo. Há uma linha teológica no meio acadêmico que os pastores, líderes, não acreditam que hoje Deus continua operando milagres, curas. Eles não acreditam, eles são chamados de cessacionistas. Eles acreditam que os dons cessaram. Eles não acreditam que o Senhor cura ainda nos nossos dias, que o Senhor está operando curas. Eles não acreditam nas línguas, na profecia, variedade de línguas, nos dons espirituais. Isso eles acreditam que já aconteceu. Já aconteceu no primeiro século ali. Outros acreditam que até a fechar o cânon das Escrituras. Mas muita gente não acredita que hoje acontece isso. Então como é que a gente vai fazer? Como eu vou entender se era só para os apóstolos ou não? Eu vou ter que usar argumento bíblico. Amém? Quem acredita que os dons cessaram, eles vão dizer, olha, os dons cessaram porque a revelação já está completa. A Bíblia foi finalizada, os dons cessaram. Não há mais necessidade de uma nova revelação. Os que acreditam que os dons não cessaram, que é a nossa posição no rema e no verbo da vida, na igreja verbo da vida, nós acreditamos que os dons continuam. Nós iremos usar outros argumentos, nós iremos falar, olha, os dons espirituais não correspondem à revelação no mesmo nível de Bíblia. É apenas uma confirmação daquilo que Deus já falou com você, amém? Por meio das Escrituras. A gente só está confirmando as Escrituras. E a Bíblia fala que o que profetiza, a profecia, ela traz exortação, consolação e edificação. E uma maneira de você julgar se a profecia é bíblica ou não é se ela exortou, consolou e edificou você. Amém? A gente usa esses princípios. Agora, se uma profecia traz confusão, destruição para uma igreja, não pode ser algo bíblico. Então a gente precisa ficar com as Escrituras. Amém? Vamos mais. Os diversos tipos de interpretação dependem exclusivamente do método histórico-gramatical. O que quer dizer método histórico-gramatical? É entender o texto literalmente, mas usando também o contexto histórico e a gramática do texto. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante para vocês. O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante em Filipenses. Ele diz assim, escrevendo para os irmãos de Filipos, Paulo fala assim, que haja, capítulo 2, entranhados afetos e misericórdias entre vocês. A palavra que Paulo usa lá, entranhados afetos, está se referindo a entranhas. E no texto original, lá no texto grego, dá a ideia de as entranhas do ser humano. Resumindo, o que é que Paulo estava dizendo? Ame os seus irmãos com as vossas entranhas. Já pensou chegando para o irmão aqui dizendo assim, minha tripa te ama? Hoje não teria muita lógica, mas naquele contexto, os gregos diziam que as emoções estavam na barriga. E isso tem lógica. Sabe por quê? Quem já foi falar em público aqui e teve frio na barriga? Pessoas apaixonadas, borboletas no estômago. Tem gente que até acontece algo mais quando vai falar em público. Ele sai direto para o banheiro. Porque, queridos, em certa parte, quando fala que as emoções estão na barriga, isso tem uma certa verdade. Então, para os gregos era assim, as emoções estavam na barriga. Então, quando Paulo fala, haja entranhados afetos e misericórdia, Paulo está dizendo assim, ame com todas as suas emoções, ame com todo o vosso ser, com tudo que você é, você deve amar o seu irmão. Amém? Não é interessante o contexto histórico? Isso é contexto histórico. Quer ver um outro exemplo de contexto histórico? Quem já leu que Jesus falou para a carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Quem já leu que Jesus falou assim, nem sabeis que tu não és nem quente nem frio, tu és morno. Porque não és nem quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Muitas pessoas ficam naquela, a que Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo ao contexto histórico da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade que não tinha abastecimento próprio de água. E eles recebiam águas de duas cidades próximas. Uma cidade chamada Colossos, águas geladas, e outra cidade chamada Hierápolis, águas termais.
Através de aquedutos, quando essas águas chegavam em Laodiceia, elas chegavam contaminadas e mornas. Quando eles iam consumir aquela água, eles tinham ânsia. Jesus usou um exemplo contextual para falar uma verdade para eles. O que é que Jesus estava dizendo? Vocês estão igual às águas de Laodiceia. Vocês estão causando náuseas em mim. Misericórdia. Então, às vezes, o contexto histórico é importante para a gente compreender o texto. Amém? Vamos lá que eu tenho 6 minutinhos ali. Se o texto estudado for uma parábola, quem gosta de parábola? Ah, queridos, eu precisava dos 3 dias aqui de aula só para falar sobre interpretação de parábola, que pense no negócio que dá confusão. Olha, se você imaginar o que os pregadores fazem com parábola, é um negócio sério. Eu já vi tudo que você imaginar, eu vou contar uma logo mais, vamos lá. Se o texto estudado for uma parábola, geralmente as parábolas foram empregadas para dar respostas a questionamentos e devemos sempre procurar a verdade central transmitida em cada parábola em análise. Olha essa dica, guarda por favor essa dica. Uma parábola não deve ser interpretada todos os seus detalhes. Você não deve dar nomes a todos os detalhes de uma parábola. Você deve entender qual é a verdade central de uma parábola. Posso dar um exemplo? Chegam para o Senhor Jesus. Jesus, como parábola, vai responder questionamentos, ou externos, ou do próprio Senhor Jesus. Quem lembra da parábola do bom samaritano? Jesus vai falar aquela parábola, ele fala dos sacerdotes, ele fala do homem que estava lá caído, ele fala do bom samaritano, ele fala do jumentinho, ele fala do hospedeiro, ele fala da hospedaria, ele fala de 2 pequenas moedas, de 2 moedas e uma terceira moeda, caso fosse necessário. Tudo isso ele sai compartilhando, mas essa parábola foi feita para quê? Para responder o seguinte questionamento: quem é meu próximo? Mas sabe o que é que os pregadores fazem, não são todos, fazem com essa parábola? Olha o que eu já ouvi. O homem caído é a humanidade. O bom samaritano é Jesus Cristo. Aquelas autoridades que olharam e não fizeram nada representa os fariseus que estão nas igrejas. O jumento representa o evangelho. A hospedaria representa a igreja. O hospedeiro representa o Espírito Santo. As 2 moedas representam 2000 anos que a igreja ia ficar na terra. E a terceira moeda representa o reino milenar. Gente, Jesus não queria falar esse mistério, não. Como eu sei? Porque o próprio texto vai dizer: a parábola só foi feita para responder o questionamento: quem é meu próximo? Quem foi o próximo daquele homem? Aquele que o ajudou, queridos. É só isso que a parábola está querendo transmitir. Aleluia. Eu tenho 3 minutinhos. Quem já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Essa daqui vão me apedrejar. Quem já ouviu falar? Eu vou levantar minha mão e os pés. Quem já pregou dizendo que se referia a um crente desviado? Bora, levanta a mão. Tá filmando, viu? Se eu falar para você que não se refere a um crente desviado, você vai dizer: como assim? Vamos lá. Para ser crente, tem que primeiro nascer de novo, não é isso? É crente, a pessoa está distante do Senhor, é ímpio, nasce de novo, e para se afastar, uma vez nascido de novo, a pessoa se afasta e depois retorna, não é isso? Mas a questão do filho pródigo, Jesus nem havia morrido e ressuscitado ainda para que o novo nascimento fosse estabelecido. Aleluia. Então a gente já começa a ter um problema. Porque se Jesus não tinha morrido e ressuscitado para que ele pudesse nascer de novo, para depois se afastar e depois voltar, a gente já anula aí essa questão. Agora, então para que a parábola do filho pródigo foi feita? Para responder o seguinte questionamento. Chegaram para o Senhor Jesus e falaram assim: este come com publicanos e pecadores. Aí Jesus conta 3 parábolas para falar a missão dele. Sabe qual é? Ele diz assim, ó: um certo homem, uma certa mulher tinha dracma. Aí fala da dracma perdida.
fala da ovelha perdida e fala do filho pródigo. E no final de todas essas parábolas ele diz, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Ele não está falando de um crente que se afastou, ele está falando de alguém que naquele momento vai receber o Senhor, se arrepender e nascer de novo. Não é interessante isso? Agora, eu posso usar a parábola como exemplo para fazer apelo? Lógico. Eu posso usar a parábola dizendo assim como aquele pai, da parábola do filho pródigo, o Senhor está de braços abertos aguardando você, venha para o Senhor. Você pode usar esse exemplo. Mas o contexto ali não estava se referindo a um crente desviado. Amém? Aleluia. Ficaram quietos, né? Tem mais aí que a gente precisa compartilhar. Então, na próxima aula, eu vou passar para vocês as outras dicas a respeito da interpretação. E nós iremos usar uma dinâmica maior. Eu vou pedir para que o pessoal da mídia, na próxima aula, na quarta-feira, tragam outros microfones, de maneira que eu possa caminhar aqui entre vocês, que eu vou ensinar para vocês um método de interpretação das Escrituras. Amém? Então venha pronto, traga sua Bíblia, que você vai trabalhar e muito. Amém? Ronald, pode vir? Glória a Deus.